Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, terça-feira, nós vamos falar tudo sobre o futebol, sobre o esporte pelo Brasil afora e pelo mundo, porque assim não dizer, a TV Objetiva está marcando presença, principalmente no que rolou e vai rolar no futebol regional. Começamos então o giro pelo regional. O título barbacenense do Campeonato de Jiu-Jitsu ficou para Barbacena, promoção da Federação Brasileira de Esportiva lá de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós tivemos os nossos atletas nos representando muito bem. E, em primeiro lugar, o atleta barbacenense Cleiton Soares Júnior sagrou-se campeão na categoria faixa preta peso pluma. E o vice-campeonato também ficou para Barbacena pelo nosso atleta Giovanni Mariano. Um abraço a ambos. Eles pertencem à academia Cleiton Soares. Portanto, promoção da Confederação Brasileira Esportiva na cidade de São Paulo, campeonato de Jiu-Jitsu. Nós tivemos dois barbacenenses nos representando muito bem, o Cleiton Soares Júnior e o Giovanni Mariano. O Cleiton, campeoníssimo absoluto da faixa preta, peso pluma, e o vice-campeonato ficou pelo atleta Giovanni Mariano, também na academia Cleiton Soares aqui de Barbacena. Categoria de base agora pelo futebol, os juniores, promoção da Liga de Esporte Barbacena. Na finalíssima, nós ficamos sabendo no último sábado, o campeão desta competição coube ao Barcelona. O Andaraí ficou com vice-campeonato, após, logicamente, a partida em que o resultado ficou em 1-1, Andaraí e Barcelona. Como o Barcelona havia ganho bonito por 3-1 na primeira partida, sagrou-se, portanto, campeoníssimo o time do Barcelona. Um abraço a todos lá do Ipanema, do time do Barcelona. Jogo realizado no Walter Antunes no último sábado, aqui em Barbacena. No próximo domingo, Copa dos Campeões da Liga de Esporte, troféu Danton Nabuco Gameiro. Jogos programados para o próximo final de semana, dia 16. Já estamos antecipando os cruzamentos. Nós vamos ter pelas quartas de finais, Boa Vontade enfrentando o Zanã, Dourenço e Farrinha. O Guarani joga com o 9 de março e o Caiçaras vai jogar com a equipe do Atlético lá de Doutor Sapotes. Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos, saudoso Antônio Marcos, na terceira rodada do retorno. Novo Horizontino venceu por 7-2 Olaria, lá no Santa Efigênia. No Campo do Minas, no Grogotó, Internacional 3, Juventude 0. Verona venceu por 2-1 o Grêmio, lá no Campestre 1. Casa Verde 3, IFA 0, lá na Colônia Rodrigo Silva. E na última partida, Valência goleou por 8-1 a equipe do Aliança, no Campo do Minas, no Grogotó, partida na parte da tarde. Copa do Volante do Grogotó, nona rodada. Azulão 2, Arsenal 1. Grêmio Recreativo 3-1 na equipe do Volante. Copa Humberto Candian, sede Marquês de Maricá. Na terceira rodada do retorno, nós tivemos 3 partidas lá na sede Marquês de Maricá. Arsenal 3, Celtic 0. Flecha 1, União 0. Internacional abateu por 3-1 a equipe do Anapolina. Na outra sede, em Campo Lide, quinta rodada do retorno, Campo Lide 3, Juventus 0. E o Barcelona goleou por 7-0 a equipe do Campo Lide B. Os amistosos tradicionais do domingo nós tivemos na sede Campeões do Olympique, as mais da BR-040. O Pirraça perdeu para o Juventude, time lá de Nossa Senhora da Aparecida. Juventude venceu por 6-1 a equipe do Pirraça. Associação Atlética Banco do Brasil, ABB 3-2 no Potreiro, lá no Roselanche. O Real da Bicharada, coordenação do amigo Sarrão, foi a Juiz de Fora enfrentar a equipe de São Pedro e acabou perdendo. São Pedro 3, o Real 1. Festival esportivo na localidade do Galego, Comercial 2-1 na equipe do Poti. E o São Camilo venceu por 3-1 a equipe do Fênix. Campeonato Amador de Antônio Carlos, semifinalíssima. Guanabara 1, Sporting 0. Com esse resultado, o Guanabara, o primeiro finalista lá da cidade de Antônio Carlos. Na outra partida, o Magnata não saiu do empate com o Juventus em um tento, mas nas penalidades máximas deu o Magnata 4-1, portanto, outro finalista. Já vamos ter já na próxima semana agora o início dessa disputa lá de Antônio Carlos do Campeonato Amador, reunidas as equipes do Guanabara, da Ponte do Cosme e o Magnata lá de Curral Novo. Continuando, segundo o Campeonato de Outono do Palmital, na finalíssima, Cruzeirinho do Mendonça
sagrou-se campeão após vencer por 1-0 a equipe do União de Correia de Almeida. Vamos dar um giro agora em Desterro do Melo. No 19º campeonato, ficamos conhecendo o campeão. O Velão é o campeão lá de Desterro do Melo, após empate em 1 no tempo regulamentar com a URT, mas nas penalidades máximas deu Velão 7, URT meia dúzia. Portanto, campeão a equipe do Velão lá no Desterro do Melo. Segundo campeonato municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. Participantes: Botafogo, Centro, Coroado, o Jardim, o Pio 12, o Potreiro, Pouso Alegre B e o Quilombo. Nesse final de semana último já tivemos a primeira rodada lá no Pedro Bianchetti, reunindo as equipes do Quilombo, Pouso Alegre, depois mais tarde o Jardim enfrentou o Pouso Alegre A. Os resultados: o Quilombo 8-1 na equipe do Pouso Alegre e o Jardim venceu por 2-0 o Pouso Alegre na categoria A. Aliás, por falar em Alfredo Vasconcelos, a equipe do Potreiro folgou nesse final de semana último, mas vai fazer sua estreia no próximo domingo, às 15 horas, contra o time do Centro. Aliás, o time do Potreiro, depois dessa estreia, vai se preparar para um belíssimo festival, comemorando o seu aniversário no mês de setembro. O time do Potreiro vai fazer um festival com a equipe do Forrobol, o time do Forrobol da TV Alterosa de Belo Horizonte. Aqui estarão presentes Dario e Companhia Limitada, vários jogadores do passado, fazendo, quem sabe, alegria, eu tenho certeza, do povo de Alfredo Vasconcelos. E nós devemos ter, vamos contactar ainda com o Dr. Fernandinho, lá do Andaraí, presidente do Andaraí, quem sabe vamos levar também uma equipe de Master, 40 ou 50 do Andaraí, para fazer ainda alegria maior desses festejos lá no Pedro Bianchetti, em Alfredo Vasconcelos. Este é o giro que tínhamos para o futebol regional. Muito bem, agora nós vamos para o bloco segundo, logicamente falando tudo sobre profissional, tudo que rolou e vai rolar nesse final de semana em Barbacena, em Minas, enfim, pelo Brasil e pelo mundo afora. Já antecipando aqui uma notícia um tanto quanto esdrúxula. Trata-se do craque Neymar. Neymar vai ficar afastado do Barcelona por 2 ou 3 semanas, sabe por quê? Adquiriu cachumba, está com cachumba, aquela doença que achávamos até que não existiria mais, a tal de cachumba, e ele vai desfalcar a equipe do Barcelona. Bem, os resultados do brasileiro, Série D, C e B. Começando pela Série D, logicamente, nós damos ênfase aqui à Série C, à Série D e à Série B, principalmente com Boa Esporte na Série B, o América e o Botafogo. Na Série D, Vila Nova e Caldense, e na C, o nosso vizinho Tupi e o Tombense, que nos representa muito bem na Zona da Mata, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série D, vamos começar pela Série D, a Caldense folgou nesse final de semana, mas continua liderando, líder absoluta na Série D, a equipe da Caldense. Já o Vila Nova continua pagando vexame. Vila Nova perdeu de goleada 5-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Na Série C, o Tombense vai jogar hoje à noite contra o Madureira. O Tupi, na Série C, o Tupi vai muito bem, obrigado. Ele foi lá no Vale do Paraíba enfrentar a equipe do Guaratinguetá lá em Guará e acabou trazendo uma bela vitória, 1-0 para o Tupi, em cima do time do Guaratinguetá. Tupi lidera no grupo ao lado do Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Continuando agora para a Série B, falamos que damos ênfase à América, Botafogo e, logicamente, o Boa Esporte. Na Série B, o América, no meio da semana anterior, colheu um belo resultado, 2-0 em cima do Paraná. O Bahia abateu por 4-1 o Boa Esporte e o Santa Cruz, no final de semana, agora no sábado, venceu por 1-0 a equipe do Botafogo. O Botafogo, que vinha então liderando a competição, agora caiu para a 4ª posição. Vejam, senhores, como é embolado esse Campeonato Brasileiro também na Série B. Os resultados, portanto, o América 2-0 no Paraná, Bahia 4-1 no Boa Esporte e o Santa Cruz venceu por 1-0 a equipe do Botafogo. Vitória agora lidera a competição com 31 pontos, o Bahia também 31, a Boa Terra vai muito bem, tanto o Bahia como o Vitória em primeiro e segundo lugares, respectivamente, com 31 pontos. O nosso Coelho América, 31 em terceiro lugar, tem pelo critério de desempate, tem menos gols do que a equipe do Bahia, ocupa, portanto, o América, o Coelho, a terceira posição, e o Botafogo caiu para 4º lugar com 30 pontos ganhos. Na Série A, com os resultados da 17ª rodada, tudo ficou praticamente igual. O Atlético perdeu a oportunidade de deslanchar após empatar somente lá no Serra Dourada com Goiás.
porque o Fluminense acabou perdendo, que estava no G4, o próprio Sport vencia, acabou permitindo o empate, ficou parado também, só conseguiu um pontinho. E a equipe do Corinthians também empatando com o São Paulo, não ultrapassou o Atlético. Mas o Atlético teve uma chance ótima de colocar ainda uma gordurinha a mais sobre o segundo colocado. Mas vamos lá dos resultados. Avaí 1, Fluminense 0, Santos 3-0 no Curitiba, lá na Vila Belmiro. Em São Januário, o Vasco mais uma vez deixou a desejar, somente empatou em 0-0 com o Joinville. Atlético Paranaense 1, Sport Clube do Recife também 1. O Goiás outro empate com o Atlético Mineiro no Serra Dourada 0-0. Chapecoense 2-2 com a equipe do Figueirense. São Paulo outro empate. Foi uma rodada praticamente, essa 17ª rodada, e somente empates, praticamente empates. São Paulo empatou com o Corinthians 1-1, Grêmio sim. O Grêmio goleou o Internacional lá no Grenal, 5-0 para o Grêmio. Ponte Preta 1, Flamengo 0 e o Cruzeiro 2-1 na equipe do Palmeiras no Mineirão no último domingo. No rebaixamento continuam Goiás, Joinville, Vasco da Gama e Coritiba. Vamos agora projetar o que vai acontecer na 18ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje nós vamos ter Ceará e América, partida dura para o América, lá enfrentando o Ceará e Fortaleza. Botafogo joga em casa com o ABC, vai tentar logicamente voltar à liderança da competição. E o Boa Esporte, que perdeu, está perdendo muito na competição, vai tentar se redimir em Varginha, recebendo hoje à noite a equipe do Macaé. 18ª rodada da Série A. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter duas partidas, às 19h30, Coritiba e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. Às 21h, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Goiás enfrenta Chapecoense, Internacional e Fluminense, Corinthians e Sport Clube do Recife. Na quinta-feira, no complemento, aí as duas equipes mineiras estarão em campo. Ponte Preta e Avaí, Figueirense, São Paulo, Joinville recebe a equipe do Cruzeiro e o Atlético joga com o Grêmio Porto Alegrense. Vai ser um clássico, um tira-tema. O Grêmio vem de uma bela vitória, saiu da oitava posição, está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, após golear impiedosamente por 5-0 seu arquirrival lá do Rio Grande do Sul, a equipe do Internacional. Notícias rápidas agora sobre as equipes, no caso o Vasco da Gama. Além de Nenê, já tem mais um belo reforço vindo do Internacional de Porto Alegre. Jorge Henrique vai reforçar ainda mais a peça ofensiva da equipe de São Januário. O técnico Celso Roth, entretanto, está balançando. Amanhã vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos. Se perder, acredito até que vai rolar a cabeça do Celso Roth lá em São Januário. Até porque o Celso Roth também está sendo pretendido, pode até ir para o Rio Grande do Sul, uma vez que o Internacional está à procura de um técnico e ele, Celso Roth, conhece muito do futebol gaúcho, poderá, quem sabe, deixando o Vasco da Gama, indo lá para o sul do Brasil. Muito bem, as notícias que tínhamos aí, falando rapidamente das duas partidas, empate do Atlético e vitória do Cruzeiro 2-1, Cruzeiro 2-1 em cima do Palmeiras e o Atlético empatando Serra Dourada com Goiás em 0-0. Foi um ponto suado que o Atlético trouxe lá de Goiânia, no 0-0. Aliás, o Vitor salvou mais uma vez a defensiva, a meta do Atlético Mineiro, fazendo 2 ou 3 defesas exponenciais e pedindo, até porque o resultado poderia ter sido pior. E na ótica do próprio Thiago Ribeiro, depois do jogo estava satisfeito com 0-0 e deixou transparecer que o Atlético até levou uma certa dosagem de sorte ao trazer o empate 0-0. Já no Cruzeiro, 2-1 no Palmeiras, no primeiro tempo pertenceu à equipe estrelada, foi domínio do Cruzeiro no primeiro tempo, vencedor do Cruzeiro, vinha 3 partidas sem vencer, a Raposa voltou a dar alegria à sua torcida. No primeiro tempo, pelo menos, jogou melhor do que o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras partiu para cima, como não poderia ser diferente, para tentar, quem sabe, pelo menos o empate, mas uma vez apareceu o arqueiro Fábio fazendo verdadeiros milagres lá também na defensiva, na meta da equipe do Cruzeiro. Isso aí é o giro que tínhamos para o profissional nessa terça-feira, dia 11 de agosto, e já deixamos aqui o nosso convite, após encerrarmos esse Esporte Total, o nosso convite para o próximo programa, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, dia 13 de agosto. Deixo aqui um abraço fraterno a todos e até quinta.